E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. No conteúdo de hoje, teremos Ciências nono ano. No capítulo estudado aqui, vamos falar de óptica, ok? Nossa habilidade estudada é a 04. Os assuntos abordados nessa videoaula de hoje: conceitos introdutórios à óptica, as componentes da luz branca e as cores primárias de luz. Esse conteúdo você encontra no capítulo 6 do seu livro didático, das páginas 114 a 116, ok? Então vamos lá para o conteúdo do livro. Tópico 1, conceitos introdutórios à óptica. Ok? Então, raios de luz e fontes luminosas. A luz e as manifestações associadas a ela, tais como sombras, as cores dos objetos e as imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes, são estudadas por uma área da física denominada óptica. Esse capítulo é sobre esse tema, ou seja, a área da física destinada a estudar a luz e as suas manifestações, tudo que for relacionada, associada à luz, ok? Então, é estudado por essa área da ciência chamada óptica, ok? O sol, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa, são exemplos de fontes luminosas, ou seja, elas produzem sua própria... transmitem a luz, ok? Então, fontes luminosas. As fontes luminosas são vistas quando a luz emitida por ela atinge os olhos de alguém. Ok? Então, a figura ao lado estão representados os raios de luz emitidos por uma lâmpada acesa. Então, nós só enxergamos a lâmpada porque os raios luminosos que ela fornece, ela transmite, chegaram até os nossos olhos. Ok? Então, isso ocorre rápido que você nem percebe. Não, mas eu estou vendo aqui normal. Mas o raio de luz saiu da lâmpada e chegou nos olhos, certo? Então, mas a velocidade é tão grande que para você acendeu ali, pronto, eu estou vendo a lâmpada, né? Na figura aqui descrita ao lado, ok? Os raios de luz se propagam em linha reta. Então, outra definição da óptica é que a propagação da luz é sempre em linha reta. Nós temos aqui o demonstrado nesse experimento. Colocou-se uma lanterna acesa, folhas de papel, certo? Cada uma com um furo, certo? Os furos, e alinhadas, de tal forma que cada furo esteja associado ao próximo, ok? Então, pode-se observar do outro lado, temos aí representado aí um garoto, que está vendo os raios luminosos. Por quê? Porque a luz que essa é transmitida da lâmpada acesa, certo? Essa lanterna passa pelos furos que estão alinhados e chega até o olho do garoto, ok? Mas se você puxar qualquer uma dessas folhas, não vai estar mais alinhado. Então, quando você puxar uma dessas folhas, ou para um lado ou para o outro, esse raio de luz não vai mais chegar, porque vai haver aí um obstáculo, uma parede, ok? Já que ele não faz curva, ok? Beleza? Raios de luz e corpos iluminados, corpos luminosos e corpos iluminados, ok? Na escuridão total não é possível enxergar objetos que não emitem luz, como um lápis, uma lâmpada apagada ou uma folha de papel, certo? Só podemos vê-los se forem atingidos pelos raios de luz provenientes de uma fonte luminosa, ou seja, se eles estiverem iluminados. Então, a garota que está aqui estudando só consegue enxergar as páginas do seu livro porque a fonte luminosa, a lâmpada acesa, os raios estão batendo, estão chegando no livro e sendo refletidos em direção aos olhos. Então, ela só consegue enxergar porque a fonte luminosa, os raios chegam no objeto, então o objeto, o livro, é iluminado. Mesmo os gatos, mas os gatos enxergam no escuro. Num ambiente
totalmente desprovido de luminosidade, eles não vão enxergar. O que há diferença é que os olhos dos gatos são mais sensíveis. Eles captam um mínimo de raio luminoso que a gente não consegue enxergar com esse mínimo, eles conseguem enxergar com o mínimo possível de raios luminosos. Então eles enxergam mais um pouco, né, além do que o ser humano consegue. Mas mesmo no ambiente totalmente escuro, eles não vão enxergar. Tem que ter um mínimo de fonte luminosa para poder eles enxergarem, ok? Então o objeto é enxergado porque esses raios refletidos chegam aos olhos de alguém, como está ilustrado aqui na figura ao lado, ok? Então, entendido aí corpos luminosos e corpos iluminados. Próxima página, independência dos raios de luz. Os raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa, ainda que o caminho de ambos se cruze. Isto é conhecido como princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, se eu tenho um holofote aqui apontando para um lado e eu tenho outro holofote apontando para o outro lado, mesmo que eles se cruzem, um não vai cortar a luminosidade do outro. Ou seja, um raio de luz vai passar pelo outro, cada um vai continuar o seu caminho em linha reta. Ou seja, o princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz não interfere no outro. Então, se eu tenho aqui um na horizontal e outro na vertical, eles vão continuar os seus caminhos pela horizontal e pela vertical, porque um não vai interferir no outro, mesmo que eles estejam se cruzando, ou seja, passando um pelo outro. Tópico 2. Os componentes da luz branca. O experimento no início do capítulo tem um resultado muito interessante e para que você consiga explicar é necessário, antes de mais nada, investigar a luz branca. Em 1666, o cientista inglês Isaac Newton verificou que a luz branca proveniente do Sol é, na realidade, composta de luzes de várias cores. Isto pode ser percebido quando a luz branca passa por um prisma de vidro. Nessas condições ocorre a decomposição da luz branca nas várias cores que formam o arco-íris. Ok? Então, nós temos o seguinte: a cor branca, na verdade, o que nos é branco, na verdade, é a mistura de várias cores. Isso também é demonstrado no experimento de Newton, certo? Primeiro, ele pegou a luz branca proveniente do Sol com um pedaço de vidro, certo? Um prisma de vidro. Ele viu que esta luz que está batendo e passando pelo vidro está saindo colorida. Ou seja, houve a decomposição. As luzes, né, a luz branca é decomposta nas suas nas suas cores primárias, certo? As cores, e você vai ver como é o caso do arco-íris. Quem vai fazer esse papel de quebrar a luz branca? As gotículas de água nas nuvens. Então, quando você tem ali o período de choveu, apareceu o arco-íris. Na verdade, a luz branca passando pelas gotículas de água que vão agir como um prisma. E essa luz branca vai ser decomposta em várias cores. E aí forma o chamado, conhecido nosso arco-íris. Então, esse experimento, certo, do vidro, Newton provou a decomposição e, através do seu experimento disco de Newton, aonde ele pegou o contrário, certo? Ele pegou as cores do arco-íris, pintou em um disco, certo? E começou a girar esse disco com mais rapidez, certo? O que é que ele provou com isso? Ao observar esse disco girando cada vez mais rápido, ele teve a sensação visual, não é que estejam se misturando, porque ao parar o disco continua do mesmo jeito o disco, dividido em 7 partes, cada parte pintada com a cor do arco-íris. O que é que ele notou? Que ele teve a sensação, quanto mais o disco girava, mais rápido ele girava, mais ele via as cores se misturando e se tornando a cor branca. Então ele chegou num ponto que a uma certa velocidade
para a visão dele, a sensação visual dele é que o disco estava totalmente branco. Ou seja, ele fez o experimento inverso. Com a luz branca, ele decompôs nas cores do arco-íris. E as cores do arco-íris, ele reuniu todas e acabou formando a cor branca. Ou seja, ele provou o processo ida e volta. Ok? Decomposição e composição. Então ele provou que a luz branca se decompõe em várias cores e várias cores, as chamadas cores do arco-íris, reunidas formam a cor branca, a sensação branca, ok? Então, vamos a seguir dar algumas noções sobre as cores primárias de luz e também sobre as cores primárias de corantes. Então, vamos para a próxima página. Tópico 3, cores primárias de luz. Para se ter a sensação visual de branco, não é necessário que todas as cores do arco-íris atinjam nossos olhos. Se luzes de cores vermelha, azul e verde atingirem simultaneamente os nossos olhos, isso já será o suficiente para causar a sensação visual de luz branca. Ou seja, nós temos aí 3 cores, são chamadas as cores primárias, certo? É o vermelho, o verde e o azul. Se essas 3 cores chegarem ao mesmo tempo nos nossos olhos, nós teremos a sensação de que está chegando uma luz branca. Se só o vermelho chegar, eu vou ter a sensação que eu estou vendo só o vermelho. Só o verde, eu vejo só o verde. E a luz azul, eu só vejo a cor azul. Certo? Então, se as 3 ao mesmo tempo chegarem, cada uma separado, continua a mesma cor. Mas se as 3 chegarem juntas, a sensação visual é da cor branca. Porém, quando 2 dessas 3 luzes coloridas, vermelho, azul e verde, atingem simultaneamente o olho, elas causam sensações visuais que curiosamente não são iguais àquelas provocadas pelas luzes em separado. O que é isso, professor? Não entendi. Cada luz em separado vai ter a sensação no olho, certo? Que a cor é aquela. O vermelho está iluminando meu olho, eu vou ver vermelho. O verde eu vou ver verde. O azul eu vou ver azul. Se chegarem as 3 ao mesmo tempo, eu vou ter a sensação que está chegando a luz branca. Mas e se só 2 dessas cores atingirem os meus olhos? Aí nós temos esse esquema aqui, certo? Luz vermelha com luz verde, as 2 ao mesmo tempo, eu vou ter a sensação que está chegando a luz, a sensação visual da cor amarela, certo? O amarelo. Se eu pegar o vermelho e o azul, certo? Eu vou ter parecido com a cor rosa, que é a chamada sensação visual magenta, ok? Se chegar a luz verde com a luz azul ao mesmo tempo, eu vou ter a sensação do ciano, que é um azul mais claro, ok? Essas misturas feitas com as luzes vermelho, azul e verde podem ser resumidas como mostra o esquema ao lado, certo? Então nós temos aqui só verde eu enxergo verde, só azul é azul, só vermelho é vermelho. Vermelho com verde dá amarelo, vermelho com azul dá magenta, azul com verde dá ciano, e as 3 cores juntas formam o branco, ok? Então, as cores vermelha, verde e azul são as chamadas cores primárias de luz. São essas 3, são primárias. Existem outras, mas as 3 consideradas 3 primárias são essas aí, vermelha, verde e azul, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Vamos aí para a nossa atividade, ok? Na nossa atividade, primeira questão, o que estuda a área da física denominada óptica? Então, temos a área da física e óptica, ela estuda o quê? 2. O que são fontes luminosas? Dê 3 exemplos de fonte luminosa. 3. Explique quando uma fonte luminosa é vista. Falamos aqui.
Eu só vejo esta fonte luminosa se... O que é que deve acontecer para eu poder enxergar? 4. Em que direção são emitidos raios de luz e como se propagam? Em que direção eles vão? Como é que eles se propagam, esses feixes luminosos, esses raios de luz? 5. Explique como corpos iluminados podem ser vistos por nós. Vimos aqui, falamos agora há pouco, né? Próxima, 6ª. Descreva o princípio da independência dos raios de luz. O que é que significa isso? O que é que quer dizer independência dos raios de luz? Nós vimos aqui o que seria essa denominação. Então você vai explicar esse princípio, que ele se refere a quê? 7. Explique por que, apesar de dizermos que o arco-íris tem 7 cores, na realidade ele tem inúmeras cores distintas. Tá lá falando do arco-íris, tem um pedaçozinho para você ler falando sobre exatamente isso. Apesar de eu ver 7 cores, na verdade ele tem uma infinidade, são várias cores. Dê uma buscazinha aí que você vai ver. Deixei essa curiosidade para você. Ok? 8. Explique o que acontece no experimento Isaac Newton chamado disco de Newton, que serve para demonstrar a chamada sensação visual da luz branca. Eu falei do experimento do vidro, certo? Luz branca, vidro. E aí falei do disco de Newton, que faz o contrário, dá a sensação visual da luz branca. Então, o que é esse experimento? O que é que Newton fez nesse experimento? Você vai explicar. 9. Complete corretamente as combinações de luz com a sensação visual correspondente. Ou seja, tem a luz verde mais luz azul, dá a sensação visual de que cor? A luz vermelha com azul, sensação visual de que cor? A luz verde com luz vermelha, sensação visual de... o nome da cor. Luz verde, luz azul e luz vermelha, dá a sensação visual de... E na 10ª, quais são as chamadas cores primárias? As primárias, certo? Ó, a dica, são apenas 3, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo, essa foi a nossa atividade, em mais uma videoaula do nosso canal Sala Web de Aula. Então, deixa aí o seu joinha se você curtiu o nosso conteúdo, se inscreve aí se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Temos também um outro canal de acompanhamento, que é o nosso site Educação na Web, onde você fica informado da entrega de atividades, certo? Notas e outras informações mais. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.